Olá, vamos falar de um assunto fascinante hoje. O que é que faz uma empresa moderna realmente dar certo? Não é só ter um produto incrível, não? É algo muito mais fundamental. O jeito como ela usa a informação. Hoje, a gente vai mergulhar fundo para entender como os sistemas de informação viraram o verdadeiro coração que faz o mundo dos negócios pulsar. Pensa um pouco nisso. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Funcionários, clientes, milhares de transações por dia. Como é que uma empresa gigante não vira um caos completo? A resposta, olha, é surpreendente e está em algo que a gente nem costuma notar: a gestão da informação. Imagina uma empresa por dentro. Marketing, finanças, produção. Cada um desses departamentos é como uma ilha. Cada um com seus próprios processos, suas próprias metas. E qual é o grande desafio? É construir pontes entre essas ilhas, para que todo mundo consiga trabalhar junto como um time só, coeso. E é aí que a mágica começa a acontecer. A empresa moderna que dá certo é aquela que constrói uma verdadeira espinha dorsal digital, conectando tudinho. Pensa nisso como se fosse o sistema nervoso da empresa, sabe? Garantindo que cada parte converse com a outra e que tudo funcione em perfeita harmonia. Tá, mas como é que se constrói essa tal espinha dorsal digital? A gente vai fazer uma jornada, começando lá da base das operações do dia a dia e vamos subindo até chegar no topo, no mundo das decisões estratégicas. E claro, no final, vamos dar aquela espiadinha no futuro. Bora começar? A nossa jornada começa então pela base da pirâmide. É lá onde a ação de verdade acontece. É no dia a dia, nas operações, que o alicerce para o sucesso é construído tijolo por tijolo. Essa pirâmide aqui ilustra muito bem a estrutura de uma empresa. Lá embaixo, na base, a gente tem o nível operacional. É a casa de máquinas, onde milhares de transações acontecem todos os dias. É isso que, no fim das contas, mantém a empresa de pé e funcionando. E o que é que move essa casa de máquinas? São sistemas de processamento de transações, ou SPT. Pensa na última compra que você fez online. Aquele sistema que processou o pedido, deu baixa no estoque, mandou recibo, pois é. Isso é um SPT em ação. Eles são literalmente a espinha dorsal de qualquer negócio. Só que aí aparece um problema clássico. O pessoal de vendas não faz ideia do que tem no estoque, tá voando às cegas. Enquanto isso, a produção tá lá, no escuro, sem saber quais são as previsões de venda. Cada departamento se fecha na sua própria ilha de informação e o resultado? Erros que custam caro e muitas oportunidades perdidas. Então, como a gente quebra esses muros, esses silos de informação? Construindo um sistema nervoso central para a empresa. Um sistema que conecta todos os pontos e faz a informação fluir livremente. E é exatamente aqui que o famoso ERP entra em cena. A arma secreta para essa integração tem nome: ERP, ou Sistema de Gestão Empresarial. Pensa nele como um tradutor universal para a empresa. Ele pega a língua de cada departamento e traduz para um idioma único, que todo mundo consegue entender. E por que isso é tão revolucionário? Porque com um ERP, de repente, todo mundo passa a falar a mesma língua. Acabou aquela discussão de qual planilha certa. Agora só existe uma única fonte da verdade. E nossa, isso muda completamente o jogo. E os resultados são gigantescos. Aquela bagunça de dados fragmentados some. Os gerentes passam a ter uma visão completa, de cima, de toda a operação. E os processos? Eles ficam muito mais eficientes. No final do dia, o que se tem é uma empresa mais enxuta, mais rápida e, claro, mais lucrativa. Ok, agora que a gente já juntou todos os dados num lugar só, chegou a hora de fazer eles trabalharem para a gente. Vamos transformar esses dados brutos em insights poderosos. Basicamente, vamos construir o cérebro por trás das decisões inteligentes do negócio. É uma transformação em tanto. De um lado, a gente tem dados brutos, uma lista de números, basicamente. Do outro, informação de valor. Insights sobre o que está vendendo, onde está vendendo, por quê. É a diferença entre só ter um monte de dados e realmente entender o que eles significam. E como essa transformação acontece na prática? Bom, é um processo de 4 etapas. Primeiro, a gente coleta os dados. Depois, guarda tudo num lugar central, um cofre. Em seguida, usa ferramentas de análise para achar padrões escondidos. E, por fim, a gente gera a tal da inteligência de negócios, o BI, que vai guiar as decisões. Esse tal lugar central tem um nome, é o Data Warehouse. Pensa nele como a grande biblioteca da empresa. É o lugar onde se vai para encontrar respostas para as perguntas mais difíceis, para ter aqueles insights que não se conseguiria em nenhum outro lugar. E tudo isso nos leva ao Business Intelligence, o BI.
Resumindo, é sobre usar dados para tomar decisões mais espertas. É trocar o achismo por insights baseados em fatos, em dados concretos. Agora sim, chegamos no topo da nossa jornada. O topo da pirâmide. É aqui que os dados e a inteligência se convertem em decisões estratégicas, daquelas que podem definir o sucesso ou o fracasso de uma empresa. Vamos olhar de novo para a nossa pirâmide. A gente construiu uma base sólida de operações, de dados, de conhecimento. Agora é hora de levar tudo isso para quem toma as decisões, os gerentes e executivos que estão moldando o futuro do negócio. E a ferramenta para isso são sistemas de apoio à decisão, ou SAD. Pensa neles como uma espécie de bola de cristal para os negócios. Eles permitem que os gestores façam aquelas perguntas "e se?", tipo, o que aconteceria com as vendas se a gente entrasse num novo mercado? E o melhor, eles dão respostas baseadas em dados. E aqui, olha só, a gente vê como tudo se encaixa. Desde os sistemas operacionais lá na base, até as ferramentas de planejamento estratégico lá no topo, cada nível da empresa tem o suporte de que precisa para ter sucesso. É uma máquina super bem azeitada e o combustível dela são os dados. Mas a história não para por aí não. Essa estrutura toda integrada não serve só para melhorar as empresas que já existem. Ela abre as portas para um mundo inteiramente novo de possibilidades. Pega o e-business, por exemplo. Para ter sucesso no mundo online é preciso ter dado de estoque em tempo real, entender o comportamento do cliente, ter uma cadeia de suprimentos que funciona como um reloginho e adivinha só? Tudo isso só é possível por causa daquela base que a gente acabou de construir. E isso tudo nos leva à grande questão final. O que vem pela frente? A gente já viu como as empresas podem se transformar em organismos totalmente integrados, guiados por dados. Mas e o que acontece quando a gente joga a inteligência artificial com todo o seu poder nessa equação? A resposta? A próxima grande revolução nos negócios. E ela está chegando muito mais rápido do que se imagina.